Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus fala aqui, ele fez o apelo, né? Ele já fez o apelo do sermão. E aqui ele está falando sobre as pessoas que responderam de forma diferente ao apelo. Responder de forma positiva é aquele que construiu a casa na rocha. E de forma negativa é o que construiu a casa na areia. São duas casas, né? Jesus só cita uma diferença, né? Talvez por fora, você olhando essas duas casas, são duas casas bonitas. São duas casas que tem quintal, legal ali e tal. O problema é o fundamento. Porque uma foi firmada na rocha, e dá muito mais trabalho você fazer uma estrutura na rocha, ali, né? Você ter um fundamento na rocha vai te dar mais trabalho, né? Vai te exigir mais esforço. O tempo todo a gente está falando de esforço aqui, irmãos. Estou falando do reino dos céus. Casa na rocha vai dar trabalho, vai te dar esforço. Casa na areia vai ser mais facinho, só que a estrutura não vai estar firmada. E aí, as duas casas, olhando por fora, talvez ninguém vê a diferença. Tem muita gente, irmãos, que você não vai ver a diferença quem está na rocha e quem está na areia. Para você, são dois cristãos. Está tudo igual. Está tudo bonitinho ali. Os dois são bonitinhos. As casas são bonitinhas, pintadinhas e tal. Mas como é que você vai ver? É na hora que precisa do fundamento. É na hora que vem a tempestade. É por isso que tem irmão, na hora que passa por uma situação difícil, abandona a fé. Sai da igreja. Por quê? Está firmado na areia. Não tem estrutura. Não está firmado na rocha. Não está firmado em Cristo. Que é algo muito mais complexo. Complexo não, falei besteira. É muito simples. É algo que vai te dar trabalho. Você vai ter que fazer uma escolha. E a escolha é o caminho, é a porta estreita, é o caminho estreito. É algo que vai te dar trabalho. É algo antinatural. É algo que vai te fazer nadar contra a correnteza, contra a maré. Então vai te dar trabalho. Você quer molezinha? Deixa a maré te levar, né? Faz que nem Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. Vida leva eu. Vai levando, é tranquilo. Se você parar de nadar, irmãos, contra a correnteza, a vida vai te levar com uma molezinha. Mas aí na tempestade e no vento forte, aí você corre para Deus, aí, irmãos, você não tem fundamento. Você foi firmado na areia. Você construiu uma casa na areia. Quantas etapas tem a construção de uma casa, né? E você acabou fazendo o principal, que é o fundamento, na areia. Aí você pode fazer a pintura mais bonita do mundo, você pode botar o melhor acabamento, que essa beleza não significa nada. Tem muita gente que se preocupa com a questão exterior do ser cristão, né? Eu vou orar bonito nas reuniões, todo mundo vai ver eu indo no culto todo domingo, mas não tem fundamento, não tem secreto. Sabe? Ele investe naquilo que é externo, né? Tudo está conectado, irmãos. Sabe? Aquele exemplo daquele cara que ora em praça pública, tal, para ser visto pelos outros. Tá preocupado, não está preocupado com fundamento. Está preocupado com aquilo que as pessoas estão vendo. Se a casa está bonitinha. Eu estou mostrando a casa bonita para todo mundo. Eu estou tendo a aprovação dos homens. Eu estou feliz, eu estou legal. Só que você não tem estrutura, você não vai aguentar caminhar até o final. Só caminha até o final quem tem estrutura, quem tem fundamento em Cristo. Porque é Ele que vai levar eu e você até o final. Só tem uma pessoa que vai conseguir levar a gente no caminho estreito até o final. Jesus. Se o meu fundamento não está nele, eu posso ser a casa mais bonitinha da igreja. Mas eu vou ficar no caminho. Amém? Então tem muita casa bonitinha que vai perecer. Tem muita casa que talvez não tenha um acabamento tão bonito, mas essa vai permanecer. Versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E assim, irmãos, com esse versículo, a gente finaliza aqui o estudo do Sermão do Monte.
As pessoas não podiam ter outro tipo de reação aqui, a não ser estar maravilhados com esse ensino, né? Quanta coisa que a gente aprendeu aqui, a gente viu padrão de conduta, a gente viu valores, a gente viu as leis do reino, né? Sendo assim, clareadas diante de nós aqui, porque Jesus ele tem uma maneira de explicar que é muito clara. Jesus é muito assertivo quando ele usa um exemplo, quando ele usa uma ilustração. Então, assim, não houve outro mestre como Jesus, né? E esse sermão, ele é incrível. Então, se a gente seguir tudo isso que Jesus ensinou para a gente nesses 3 capítulos do Sermão do Monte, a gente vai ser alguém que vai salgar a terra, a gente vai ser luz para o mundo, nós vamos atrair verdadeiramente um avivamento, a gente vai atrair os perdidos, nós vamos honrar Jesus, vamos honrar o nosso Rei. Então, assim, a gente vai ser de fato bem-aventurado. A gente vai entender o que é uma vida abundante, o que é você viver de verdade, usufruindo de tudo aquilo que nós podemos ter, né, caminhando na presença de Deus. Porque tem gente, irmãos, que não consegue aproveitar nem o que o mundo oferece e nem o que Deus oferece, porque caminha mais ou menos, sabe? Fica ali no meio termo. Mas quando você, de fato, segue esse padrão de conduta que é elevado, que é desafiador, mas confia em quem pode te conduzir nesse caminho, você coloca o seu fundamento nele e você busca, através de um relacionamento com ele, seguir esse caminho, porque é a única forma da gente conseguir atingir esse padrão é nos relacionando com ele dia a dia. Aí nós vamos alcançar realmente a vida que Deus tem para nós, sabe? Você vai viver o seu chamado, você vai alcançar os lugares que Deus separou para que você alcançasse. Amém? Glória a Deus. Para finalizar aqui, irmãos, eu queria dizer o seguinte, que a gente deve ser embaixador desse reino também. Não só buscar para a nossa vida, mas divulgar esse reino. Sempre que tivermos oportunidades, vamos anunciar esse reino, porque para anunciar a heresia tem um monte. Então vamos trazer a verdade, vamos levar a verdade, vamos mostrar a verdade para as pessoas, não só com palavras, mas com o nosso testemunho. Se a gente seguir esse código de conduta, a gente vai estar pregando com a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos. Certa vez, Billy Graham, ele foi convidado a ser presidente dos Estados Unidos. E a resposta dele, né, foi incrível. Ele falou o seguinte: vocês estão querendo me rebaixar? E parece até arrogante, né? Você olhando assim, poxa, estão convidando ele para ser presidente dos Estados Unidos, ele responde dessa forma. Mas isso, Billy Graham aqui, para mim, é um exemplo claro de alguém que tem no coração o tesouro do céu. Porque ele consegue enxergar que é mais importante, é mais relevante você ser embaixador desse reino do que você ser presidente da maior potência do mundo, né, dos Estados Unidos. Então é alguém que não está olhando para a terra, ele está olhando totalmente para o céu. Né? Então que Billy Graham seja para nós esse exemplo, né, de alguém que valoriza esse reino, de alguém que quer, né, seguir o caminho desse reino, essas condutas. Amém? Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.